Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Nós hoje estamos falando a respeito da geração Y, geração milênio, essa geração 2000, jovem que está conosco. E está falando sobre esse tema com nossos convidados, Diego Laudano e também a doutora Verônica, psicóloga. Nós estávamos no bloco anterior falando, Verônica, justamente dessa questão dos relacionamentos que é muito importante para essa geração. Só que não é um relacionamento mais pessoal, é um relacionamento por interface, é um relacionamento pelo computador, pelo celular, o WhatsApp. E, inclusive, nós vemos muitos relacionamentos familiares dentro da mesma casa, se fala por WhatsApp. E esse comportamento, como que você vê isso na questão da psicologia? Então, o WhatsApp em si, ele virou uma ferramenta para absolutamente tudo, né? Você conversa com seus amigos, você conversa com a família, tem o grupo da família, onde se resolve como será a festa de final de ano, tem grupos de trabalho, as pessoas estão conectadas 24 horas por dia. Então, tem dois lados, eu acredito, essa questão da tecnologia. É mais fácil você se colocar através de uma tela, você se sente mais protegido. Então, suas opiniões, como você mesmo disse, você coloca suas opiniões políticas, você faz críticas, elogios, tudo de uma forma em que você se sinta mais protegido porque você está atrás da tela. A qualquer momento você fica offline, né? Não precisa encarar o retorno. E por isso que acredito que tenha mudado um pouco os relacionamentos. Mas eu tenho que defender uma questão dessa geração, da minha geração, que existe uma busca, sim, por reaproximar a pessoa. Eu mesmo digo, eu prefiro muito, muito mais encontrar meus amigos pessoalmente do que ficar conversando pelo WhatsApp. E prefiro fazer negócios pessoalmente para resolver uma reunião cara a cara, se resolve muito melhor. Porque a tecnologia tem uma questão de interpretação. Uma mensagem escrita pode ser interpretada de várias maneiras. Não necessariamente da forma que eu falei. Porque envolve várias questões comportamentais, gestuais, tom de voz. Tudo isso diz muito na comunicação. É verdade, verdade. Essa questão da relação trabalho, nós estamos vendo que existe ainda no mercado de trabalho, e nós vamos ter por muitos e muitos anos, as duas gerações caminhando junto. Existe um conflito dessas gerações ou existe simplesmente um conflito de interesses? Como que você vê isso, Diego, a respeito dessa questão? É o veterano que está lá, tem medo de perder o lugar ou simplesmente tem medo do novo que está chegando? Ô Celso, eu acredito que existe sim, né, essas diferenças. Na verdade eu coloco como diferenças, né? Por conta de questões culturais mesmo, acesso, a formação, toda a bagagem que cada ser carrega, né? Porém, eu acredito que o respeito, isso é uma coisa que agora vem se falando muito, da importância do respeito, tanto no âmbito das redes sociais, do pessoal, porque a coisa cresceu em demasiado, assim, e hoje a gente precisa muito ter essa cautela. Então, eu acredito que nesse momento, as gerações estão trabalhando melhor com essas diferenças. A nossa geração é uma geração do home office, né? Dessas questões de tempo, de trabalho diferente, né? Como a doutora Verônica comentou. Então, acho que todas essas questões geraram muito conflito, mas que nesse momento esses conflitos já estão meio que se acomodando e as pessoas já estão entendendo, encontrar o caminho da resolução desses conflitos, né? Eu vejo hoje as gerações trabalhando melhor juntas. No começo foi um pouco mais difícil, porque o jovem chega com aquela sede de fazer as coisas acontecer num ambiente que já tem regras e procedimentos e burocracias muito bem definidas. E aí, todo esse enquadramento aí, às vezes... A televisão, o cinema, vende a imagem de que essa geração é uma geração que procura um emprego que seja estimulante, que seja divertido e, ao mesmo tempo, que dê retorno financeiro. É possível nós acreditarmos que terá emprego para toda essa geração, para todas as pessoas, dessa forma? Acredito que não. O nosso sistema, né, nosso sistema político e econômico,
ele ainda não possibilita isso. Porém, a nossa geração fala muito a questão do medo, né? Então, assim, e o medo ele tá para os dois lados da balança aí. Às vezes falta medo, né? Nesse sentido de arriscar mais, de ser mais audacioso no mercado. Porém, também tem hora que o medo ele pesa muito forte. E aí, eu acho que então esse conflito do medo, eu vejo muito isso, né? A doutora Verônica pode falar melhor sobre isso, assim. Mas eu observo muito nessa questão, assim. Essa relação, até onde é o meu limite, né? Então, até onde eu posso arriscar dentro de uma margem de segurança. Então, fica esse conflito aí. Então nós vamos passar essa pergunta para a Verônica também. Vamos emendar essa pergunta. Gostaríamos até de saber, porque essa geração foi uma geração muito protegida pelos pais. Os pais levaram o máximo que deu para levar, levou essa geração dando proteção, dando estímulo. Ainda nessa sequência, virou uma geração frustrada, com medo, né? Como diz o Diego, é uma geração medrosa, frustrada? Eu não vejo uma geração medrosa. Eu acho que a audácia, inclusive, coloca o medo à prova, sabe? Eu não tenho medo, então eu arrisco ao máximo. Só que, ao mesmo tempo, existe uma frustração muito grande, porque eu vou investir num empreendimento novo, num projeto novo, só que no primeiro sinal daquilo não dar certo, eu desisto, porque eu não quero me frustrar. A frustração é inerente, porque as expectativas são altas. Justamente por ter sido criado por uma família que me protegeu, na grande maioria, né? Me protegeu, me formou uma pessoa, assim, que posso fazer, que eu sei que alguém me ajuda depois. Ao mesmo tempo que essa família protegeu, ela não deixou que aquela criança desenvolvesse os mecanismos para lidar com a frustração. E por isso que os jovens hoje mudam de emprego muito rápido. Se isso aqui não tá bom para mim, eu parto para outro. Ou começo um projeto, estou vendo que não vai dar certo, já mudo de projeto. Para não ter que encarar a frustração. Falando a respeito da questão social, existem políticas públicas e normalmente sempre se pensou em políticas públicas para os jovens, principalmente as camadas menos favorecidas, as classes sociais menos favorecidas. Como que esta geração está sendo atendida por essas políticas públicas, Diego? Celso, especificamente aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu atuo, porque o Brasil ele tem várias realidades, né? E o nosso programa roda aqui o Brasil todo. Hoje, como que eu vejo a questão das políticas públicas para os jovens? Existem programas que nós falamos assim, programas focalizados, que ele atende determinados grupos. Não existe uma política pública universalizada para a juventude. Então, onde garanta que todos os jovens naquele período, naquela faixa etária, tenham acesso, sei lá, a eventos culturais, shows, eventos esportivos, aula de dança, teatro, enfim. Ou mesmo programa de formação profissional. Existem alguns programas específicos para pessoas específicas, para áreas específicas, ou que se encaixem num nível econômico X. Então, eu acredito que um caminho para uma política pública eficiente, ele deva universalizar. Porque por mais, esse é o meu entendimento, por mais que você faça para grupos específicos, por mais que você tenha entendimento que aquele grupo tem mais necessidade, você acaba sempre segregando. Então, eu acredito que vamos dar acesso a uma educação profissionalizante com qualidade, vamos dar acesso a todos os jovens. Vamos dar acesso à cultura, como que a gente viabiliza para que a cultura realmente chegue a todos os jovens. Então, acho que esse é o caminho. Infelizmente, não funciona assim, né? Outra questão também que veio uma pergunta passada para nós através das redes sociais, através do Twitter, que você também pode estar interagindo conosco, a respeito da hierarquia. Uma geração anterior à minha teve que engolir a seco a forma de hierarquia. Foi o autoritarismo do tempo do militarismo. A minha geração já se rebelou contra ela, já foi um pouco mais ousada. Essa geração Y, como que ela vê
a hierarquia, ela tem limite? O jovem hoje ele quer participar dos processos decisórios. Não adianta simplesmente um chefe chegar para ele e falar: você tem que fazer isso e ponto final. Não, ele quer participar daquele processo. Se ele participar e considerar de acordo com os valores dele que aquela pessoa que está naquela determinada posição merece estar ali, ele vai respeitar a hierarquia, porque ele admira, ele tem aquele chefe como um líder, né? Não somente como um chefe que passe ordens para ele. Então, os jovens dessa geração, eles são extremamente questionadores, como o próprio Diego colocou. Tudo é primeiro questionado para depois apoiar ou não apoiar. Se rebelar contra ou não, vestir a camisa. O jovem, ele quer produzir. Verdade, Quer ser produtivo. ele quer ser ouvido, né? Esse dar voz, assim, que é um exercício importante nesse processo. Dar voz aos jovens. E essa adaptação está faltando ser passada para a geração que está convivendo com esse jovem do ano 2000, o que está faltando? Porque a geração anterior vê o jovem como alguém que está se rebelando, alguém que não tem limite, que não foi passado o limite, que ele não tem direção. Então, não é esse o foco. Não, eu acredito que não, Celso. Eu acredito que não. Eu acredito que essa questão até do dar voz, do jovem querer ser ouvido, é justamente porque ainda nós temos uma sociedade onde as pessoas mais velhas estão nos cargos mais altos das empresas, né? E volta naquilo que nós falamos inicialmente na nossa conversa. Então, a diferença de formação, as pessoas que foram formadas em uma perspectiva e os jovens estão sendo formados em outra. Então, por isso que ele quer se fazer valer, né, do seu conhecimento, ele quer apresentar isso. Então, é essa questão de dar voz. Então, nesse sentido, que eu acho que ainda existe, né, uma diferenciação, assim. E só voltando um pouquinho também na pergunta anterior sobre a questão das políticas públicas. Eu acredito também que um dos fatos que as políticas públicas elas não atendam, né, como deveriam, é o fato também de não haver jovens pensando para os jovens, né? E isso faz uma grande diferença. Os jovens precisam participar desses momentos de decisões onde o futuro deles estão em xeque. E eu acho que essa geração, por tanta informação que circula, está um pouco mais preparada para isso, assim, né? Porque já rompeu com essas questões de hierarquia, né? de referência, né? Tanto em casa, na família, como na sociedade de um modo geral. Na construção de políticas públicas, falta a voz do jovem. Até porque, quando eu me formo, eu vejo como funciona um órgão público que é puramente hierarquia. E exatamente o que você disse, são cabeças de gerações anteriores que são as mais pensantes. Eu me questiono, eu vou entrar num órgão público, eu vou ter espaço ali? Ou será que é melhor eu investir no meu próprio empreendimento ou entrar numa startup cheia de pessoas trabalhando e pensando juntos? Por isso que precisa de um estímulo para os jovens irem sim para os órgãos públicos, para somar essas forças. É verdade. Por um outro lado, nós estamos vendo o jovem está muito inserido. Ele está inserido na cultura, ele está inserido no esporte, ele está inserido nas atividades lúdicas de uma forma geral. Mas nós não vemos essa participação ou mesmo nós vemos o desinteresse pelas formas clássicas de participação. Por exemplo, partidos políticos, os sindicatos. O jovem não tem interesse por essa participação. Vamos falar sobre isso. Solta a real, Diego. O que está faltando? Olha, Celso, eu acredito que falta a inserção dos jovens ainda. Eu trabalho um pouco no contraponto. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha região, onde eu sou gestor no equipamento público lá. A região tem 300 mil habitantes, o bairro da Brasilândia, 300 mil habitantes. Nós somos o único equipamento público que atende cultura, esporte e educação. Tem mais 2 CDCs esportivos, então assim, falta ainda muito para a inserção realmente de fato no esporte e na cultura. Falando especificamente da política, hoje nós temos inúmeros partidos políticos. Poucos têm um departamento jovem. Não é a maioria dos partidos, por incrível que pareça. A juventude caminha nos partidos, vamos dizer, um pouco maiores, que têm mais visibilidades. Então eu tenho minha atuação no PTB Jovem.
É um partido que tem, na verdade é um partido que tem referência na questão dos departamentos e na inserção dos grupos, seja ele sociais, de diversas formas. Porém, eu vejo inúmeros partidos que não há essa participação. E essa inserção também deve ser haver de fato, né? Não é você querer o jovem, como a gente muito fala na política, para carregar a bandeira, para ficar carregando uma bandeira no dia do comício. Não é isso, é o jovem realmente participar, ele opinar, ele entender. E assim, eu acredito que até as formas de fazer políticas mudaram por conta das redes sociais, de outras ferramentas que nós temos na sociedade. E então, assim, ele opinar, ele entender. E assim, eu acredito que até as formas de fazer políticas mudaram por conta das redes sociais, de outras ferramentas que nós temos na sociedade. E então, assim, eu acredito que ainda falta uma inserção de fato, assim, porque ele estar lá é uma situação, agora ele estar lá e ter a oportunidade de opinar é outra situação. E ele dar uma opinião e ser ouvido, aí é um caminho a ser construído ainda. O jovem precisa ser ouvido? Com certeza. E ele sente falta disso? Ele está buscando esse interesse? Sim, porque o que eu percebo muito é que quando o jovem traz uma ideia nova, a primeira coisa que acontece é a rejeição dessa ideia. Não, isso não vai dar certo. Quando o jovem sente que a sua ideia foi acolhida e foi valorizada, ele veste a camisa e faz acontecer. Então falta sim essa valorização do jovem. Infelizmente, o nosso tempo chegando ao final, mas para que nós possamos terminar com chave de ouro esse programa de hoje, eu gostaria, primeiro você, Verônica, olhe para a sua câmera que está aqui ao seu lado, fala para esse jovem, passa uma mensagem para ele. O que você diria? Eu gostaria de falar com os dois, tanto com os jovens como das gerações anteriores. Jovem, vai fundo, acredita que você tem espaço em qualquer lugar. Mostra isso para as outras gerações. E as gerações anteriores que deem voz aos jovens. Escute, eles têm muito a contribuir. Só vão ganhar somando as forças. Muito obrigado, Verônica. Diego, faça o mesmo. Quero agradecer, Celso, a oportunidade. E a vocês, jovens, eu deixo o recado que participem. Por mais que nós tenhamos dificuldades, mas algumas barreiras só vão ser rompidas se realmente houver a participação, o empenho e a persistência de vocês. Não será fácil, mas só com muita persistência e resiliência, né, nós vamos conseguir vencer. A questão da política é um dos caminhos. Existe a forma de governo, está posto no nosso sistema. E para a gente participar das decisões, a gente tem que estar inserido no mundo político, não tem jeito. Então é o momento, chegou a hora, vamos participar, tem eleições esse ano. É extremamente importante que você opine, que você se insira no processo, que a sociedade ganha, você ganha, nossa família ganha e a felicidade prospera para todos, se Deus quiser. Muito obrigado, Diego. Agradeço imensamente a sua presença também, Verônica, nesse programa que eu tenho certeza foi enriquecedor para a nossa juventude dessa geração Y, como para nossas gerações também que estão convivendo com os nossos jovens. Então nós queremos agradecer também a você que está participando desse programa, mas participe mesmo, faça a sua interação. Se você gostou, é só curtir o nosso programa, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós temos um programa novo para você. Você pode estar interagindo pelo Twitter, @InteraçãoPTB. Deixe suas críticas, sugestões e faça também sugestões de pauta. O que é que você quer ouvir em nosso programa? Fique conosco.